Considere um retângulo cujos lados medem B e H. Um triângulo isósceles em que a base e a altura medem respectivamente B e H, e o círculo é inscrito neste triângulo. A gente já viu coisas inscritas em outras coisas, né? No caso, a gente já viu quando um círculo está inscrito em um triângulo. Se as áreas do retângulo, do triângulo e do círculo, nesta ordem, formam uma progressão geométrica, então B sobre H é uma raiz do polinômio. Tá, isso aqui meio que não importa pra gente, não é o que eu quero, mas o foco é primeiro você começar sabendo o que é uma progressão geométrica, né? Uma progressão geométrica é um tipo de sequência que a gente estuda lá ali pelo 8º ano, pelo 7º ano, 9º ano. Não sei se vocês já viram isso, mas é como qualquer outra sequência, tá? Você tem a sequência dos primeiros quadrados naturais, 1, 4, 9, 16, por aí vai. Você tem a sequência dos números pares, certo? Você tem a sequência dos números ímpares. Ou você tem até a sequência, por exemplo, 2, 4, 8, dos múltiplos de 2, certo? 16, 32. É claro que os múltiplos de 2 não são só esses, mas são múltiplos, né, de potência na base 2. Tudo bem? Então, vocês veem aqui, né, comigo, que desse tipo de sequência, eu começo sempre com um valor e eu vou mudando. De tal maneira que eu vou mudando e eu vou chegando no próximo valor a partir do valor anterior, vezes alguma coisa. Vezes alguma coisa que é constante. Nessa nossa sequência, o que seria constante é o quê? É basicamente a forma com a qual eu multiplico o termo anterior. Por quê? Esse primeiro termo eu tenho 2, né? Então, o próximo termo é 4. Então, quer dizer que eu multipliquei o 2 vezes o 2 e deu 4. O próximo elemento é 8. Então, quer dizer que eu peguei o 4 e multipliquei por 2. Opa, de novo. O próximo elemento é 16. Então, eu peguei o 8 e multipliquei por 2 e por aí vai. Então, esse 2 seria a razão da nossa sequência. Eu consigo descobrir quem é o próximo termo a partir do anterior e da razão dessa sequência. E tá, beleza, isso daqui é suficiente pra gente, porque uma progressão geométrica é uma progressão que diz que o termo posterior dividido pelo termo anterior dá a minha sequência. Por exemplo, 2, 4, 8, 16. Se você pegar o 16, que é o termo posterior, e dividir pelo termo anterior, que é 8, isso daqui vai dar exatamente 2. Pô, bacana, isso daqui é perfeito pra gente. Por que isso aqui é perfeito? Porque ele falou que a área do retângulo, a área do triângulo e a área da circunferência estão em PG, estão em progressão geométrica. Então, como é que eu calculo a área de um retângulo? Se um retângulo tem base vezes altura, eu vou até dar uma desenhada aqui, ó, a parte. Aqui eu tenho o meu retângulo, ó, o meu retângulozinho de BH, tudo bem? Aí eu tenho um triângulo em que dentro dele está inscrito uma circunferência, mas não é qualquer triângulo, é um triângulo isósceles, tudo bem? Então, aqui eu vou ter esse segmento aqui, esse outro segmento aqui, e bem aqui, ó, né? Aí eu vou ter, ou seja, esse é o desenho perfeito. Espero que esteja perfeito, né? Tá, peraí. Pronto. Foi. Esse é o desenho ideal, né? Do que? Basicamente, de uma circunferência inscrita no triângulo. A gente já viu isso, certo? E a gente já viu que a área desse triângulo, né? A área desse triângulo, ela pode ser escrita
em função do semiperímetro desse triângulo, né? Eu tenho a base B e a altura H desse triângulo, certo? A área desse triângulo pode ser escrita simplesmente em função, basicamente, dos lados dele, ou seja, do semiperímetro. Por exemplo, você tem um perímetro A mais B mais C, né? Somos todos os lados. A área desse triângulo ficaria apenas em função do raio dessa circunferência interna vezes o semiperímetro desse triângulo. Como eu tenho um triângulo isósceles, então eu vou ter dois lados iguais, né? Então aí o que eu tenho na verdade é o seguinte, cara, eu sei que aqui é a minha altura H, aqui é a minha base B, né? Então, para eu descobrir esse lado resultante, o que eu faço? Eu digo que aqui forma um ângulo de 90 graus, porque uma altura em um triângulo isósceles forma 90 graus com o outro lado, certo? E corta exatamente na metade. Isso daí a gente já sabe. E o que mais, né, que eu sei? Eu sei também que aqui então vai ficar B sobre 2, aqui é H, então eu posso fazer um Pitágoras para descobrir esse terceiro lado, né? Então isso daqui vai ficar quanto? H ao quadrado mais B sobre 2 ao quadrado. Tudo isso tira a raiz. Como eu sei que esse lado é igual a esse, então quando eu for colocar lá no meu semiperímetro, 2Pzinho, eu falo simplesmente isso, ó. Eu falo que é 2 vezes H ao quadrado mais B sobre 2 ao quadrado. Isso tudo mais o terceiro lado, né? Que é B. Aí você vai para o abraço, né? Você diz que 2Pzinho é igual a raiz quadrada de... Esse 2 vem para dentro, então vai ficar 4H ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Mais B ao quadrado mais B. É isso? Puxa, é isso. Aí o que você vai fazer? Você vai deixar só o semiperímetro ali, né? Então, você divide por 2 todo mundo. O Pzinho é o chamado semiperímetro, tudo bem? Então, o semiperímetro vai ser a raiz quadrada de H ao quadrado, porque esse 2 no denominador vai para dentro da raiz como 1/4, né? Beleza. Mais B ao quadrado sobre 4. Mais B sobre 2. Beleza? Então, é isso. Eu falei que ia dar só uns 7 minutos, mas já bateu uns 8. Mas isso aqui é importante, tá? Ó, bora lá. Então, ele falou que a área dessas figuras geométricas estão em PG. Então, eu posso escrever essas áreas assim, ó. A área de um retângulo é escrita como a base vezes a altura, né? Tudo bem? A área de um triângulo é escrita como a base vezes a altura dividido por 2, certo? Tudo bem? E a área do círculo, da circunferência, é πr ao quadrado. Tudo bem? Então, o que eu vou usar? Eu vou dizer que o termo posterior, que é b vezes h dividido por 2, vezes, dividido pelo termo anterior, né? Dividido pelo termo anterior, vai ter que ser igual à minha razão, né? Que é quem eu quero descobrir. Esse BH cancela com esse BH de baixo, e aí eu tenho que a minha razão é 1 sobre 2. Então quer dizer que B vezes H dividido por 2 vezes 1 sobre 2, né, vezes a razão, é igual a πr ao quadrado. Tudo bem? Ou seja, a área do triângulo vezes meio, vezes a metade, né? Vezes a razão, que é meio, vai ter que dar a área do círculo. Então, πr ao quadrado
vai ter que ser igual a quanto? Ah, cara, vai ter que ser igual a BH sobre 4. Então, isso daqui é muito importante, tá? Vai ser basicamente, a partir daqui, a parte que eu quero que vocês se importem realmente em absorver para vocês. Porque a partir daqui que a gente vai usar os nossos conhecimentos de fatoração e de manipulação algébrica, que eu creio que a gente está estudando aí o tempo inteiro, certo? E eu meio que quis dar essa iniciação para vocês. Além do mais, que eu já tinha mostrado esse teorema que vem basicamente da ideia lá do Heron, de você deixar a área do triângulo em função dos lados. Mas quando você tem ali uma circunferência inscrita nesse triângulo, você tem alguma coisa especial, você consegue colocar a área desse triângulo em função do raio do semiperímetro e por aí vai, certo? Beleza. Então, eu posso dizer que πr ao quadrado é igual a quanto, né? É igual a base vezes a altura dividido por 4. Outra coisa muito importante, né? Eu sei também dessa minha relação, que essa minha relação ela é fantástica. A área do triângulo é o raio da circunferência escrita é ele, vezes o semiperímetro. Para quem não manjou, certo? Não vai dar de eu provar agora, vai tirar toda a aula para provar, mas vejam lá no canal do YouTube que tem um vídeo de eu mostrando, demonstrando Heron da maneira mais roubada, alguma coisa assim. E aí eu falo basicamente dessa relação que ela é muito importante. Tudo bem? Pô, bacana. Então, a partir daqui, qual vai ser a construção do raciocínio? A gente meio que vai manipular legal. Por quê? O que é a área do triângulo, pessoal? É a base vezes a altura dividida por 2. Isso é quem? É o raio vezes o semiperímetro. Cara, quem é que tá me incomodando aqui nessa minha equação? Cara, poxa, é o raio, né? O raio que tá me dando muita dor de cabeça. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou isolar esse raio. Raio ao quadrado é igual a BH dividido por 4π. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a raiz quadrada de ambos os lados dessa equação. Tudo bem? Isso daqui vai ser R igual a BH dividido por 4π. Poxa, bacana. Dessa nossa equação, eu também consigo tirar quem é o raio, certo? Por quê? Isola o raio nela, né? O raio vai ter que ser igual a BH dividido por 2π. E quem é 2π, pessoal? 2π, por coincidência, é o perímetro. Beleza, então eu vou substituir esse raio aqui, ó, bem aqui. Então, bora lá. BH sobre 2π é igual a raiz quadrada de BH sobre 4π. Beleza, mano, a gente começou agora, tá? Começamos agora as contas. Poxa, legal. O que a gente vai fazer? A gente vai passar para um lado só esse P, né? A gente vai multiplicar por P dos dois lados da nossa equação. Por quê? Porque a gente pode. E a gente vai multiplicar dos dois lados da nossa equação por raiz quadrada de 4π sobre BH. Agora vocês têm que estar afiado em radiciação e potenciação, tá? É muito importante. Estou falando que essa questão ela une tudo, certo? É literalmente uma questão perfeita. Bacana? Então, a ideia é a gente manipulando essa equação com produtos notáveis, com fatorações, com manipulações algébricas, para vocês verem como é que a gente consegue fazer as coisas na realidade, né? Sem fazer aqueles exercícios isolados lá de fatoração. Calcule m ao quadrado menos b quadrado mais mn, mais... Não. Quem tem um contexto por trás, tem o que a gente quer achar, certo? Então, é a partir daí que a gente começa a manipular essa nossa expressão. Então, é o seguinte, né? Eu pego raiz quadrada de BH sobre 4π vezes 4π sobre BH. Pessoal, essas duas raízes aqui
vai dar uma raiz resultante, que vai ser BH sobre 4π vezes 4π sobre BH. Por coincidência, esse 4π some com esse 4π, esse BH some com esse BH. Poxa, isso dá 1, né? Então, a parte da direita eu desconsidero completamente. Então, fica só para eu considerar a parte da esquerda, né? Então, fica o quê? Esse cara com esse dá 1. Aí vai ficar 1 vezes P, né? Então, eu vou colocar bem aqui, ó. 1 vezes P é o próprio P. Isso vai ter que ser igual a P vezes BH sobre 2P vezes a raiz quadrada de 4π sobre BH. Né? Bruno Henrique, camisa 27. Bora lá. Esse P vai cancelar com esse P. Aí você vai ter que P é igual a BH, certo? Dividido por 2, vezes a raiz quadrada de 4π sobre BH. Essa parte aqui é importante, tá? Então, esse 2, ele vai lá para dentro da raiz, beleza? Assim como esse BH vai lá para dentro da raiz. Então, Pzinho vai ser o quê? Raiz quadrada de B quadrado, H quadrado, sobre 4, né? Esse BH sobre 2 vai lá para dentro da raiz ao quadrado, tudo bem? Vezes 4π. Tudo isso dividido por BH. Aí, olha que emocionante. Esse BH cancela com esse BH de baixo. E esse 4 cancela com esse 4 de cima. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que isso daqui é raiz quadrada de π BH. Por quê? Porque esse pH de baixo foi embora com esse BH de cima, né? Sobre só o BH de cima. Esse 4 foi embora com o 4 de baixo. E aí você tem apenas o π. Tudo bem? Pô, bacana. Aí você tem um raiz de π. Você tem que o semiperímetro vai ter que ser necessariamente igual a raiz de π BH. Cara, essa parte aqui ela é muito importante. Por quê? Porque a gente já viu quem é P, né? O que seria o semiperímetro? É a raiz quadrada de h ao quadrado mais b ao quadrado sobre 4 mais b sobre 2. Então é literalmente isso que a gente vai fazer. A gente vai igualar essa raiz inteira. Então, quanto é que vai ficar aqui pra gente? H ao quadrado mais b ao quadrado sobre 4. H ao quadrado mais b ao quadrado sobre 4. Tudo isso igual a quanto, pessoal? Igual a b sobre 2, certo? Então, eu vou colocar bem aqui, ó. B sobre 2. Poxa. Ah, não, peraí que eu tenho que somar, né? Soma com B sobre 2, isso tem que estar igual a uma igualdade. E essa igualdade vai ser igual a π, né? Raiz de π BH. Poxa, suave, né? Agora, é o seguinte. O que eu vou fazer? Prestem bem atenção. Eu vou, com nenhuma malícia do mundo, dividir dos dois lados da minha equação, ou dividir a minha equação inteira por H, certo? Então, vou ter que colocar aqui, ó, divida por H. Dividindo por H, o que vai acontecer? Vou dividir aqui, ó, 1 sobre H, aí aqui 1 sobre H. Esse H vai dentro da minha raiz como H ao quadrado, tudo bem? Então, raiz de π BH sobre H ao quadrado. Isso vai ter que ser igual a quanto? Raiz de... Esse 1 sobre H vai para a minha raiz como 1 sobre H ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre H ao quadrado vezes H ao quadrado mais B quadrado sobre 4. Tudo bem? Mais B sobre 2H. Pessoal, a gente chegou numa parte muito importante e crucial das nossas contas. E que eu diria que essa daqui é uma das partes mais importantes, se não a mais importante, porque vai ter uma outra parte mais importante ainda, certo? Então, qual vai ser a nossa ideia, né? Esse H vai cancelar com H de baixo, vai ficar a raiz de π B sobre H. Isso vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual a... Esse 1 sobre H quadrado eu vou distribuir, né? Então,
vai ficar h ao quadrado sobre h ao quadrado mais b ao quadrado sobre h ao quadrado, tudo isso vezes 1 sobre 4, certo? Tira a raiz, isso daqui vai ficar 1 sobre 2 vezes b dividido por h. Tudo bem? Falei para vocês que essa questão aqui é uma questão de, basicamente, desafiadora, e eu queria mostrar para vocês só essa manipulação, certo? Só essa, né, esse traquejo aí que a gente tem que ter, tudo bem? Aí é o seguinte, pessoal, esse h ao quadrado dividido por h ao quadrado, certo? Esse h ao quadrado dividido por h ao quadrado dá 1, certo? Então, isso aqui vai ficar como raiz de π b sobre h igual a raiz quadrada de 1 mais b ao quadrado sobre h ao quadrado vezes 1 sobre 4 mais 1 sobre 2 vezes b sobre h. Pessoal, agora é uma parte muito importante. Por quê? Porque olha o que ele pede basicamente na nossa questão. Ele quer saber qual é a informação sobre b sobre h. E a gente chegou numa parte em que a gente tem b sobre h em tudo, certo? Então, qual vai ter que ser a principal ideia aqui da gente? Cara, isso daqui é ideia de gênio, tá? É você considerar b sobre h, uma raiz de um polinômio, certo? Ou seja, um valor de x qualquer. Você vai sair de b sobre h igual a x para chegar no seu polinômio, certo? Mano, esse daqui é um passo, cara, é uma tomada de decisão muito difícil de você fazer, tá? Muito difícil mesmo. Então, você vai chamar esse b sobre h de x e ver no que dá. Então, raiz de π, esse b sobre h é x, né? Então, vai ficar raiz de πx igual a raiz quadrada de 1 mais b ao quadrado sobre h ao quadrado é x ao quadrado, né? Então, vai ficar x ao quadrado sobre 4 mais 1 sobre 2 vezes x. Aí é o seguinte, pessoal. Raiz de πx igual a... Aí eu faço o MMC normal dentro dessa raiz. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais 4 dividido por 4 mais 1 sobre 2 vezes x, né? Cadê? Tá aqui. Poxa, bacana. Aí é o seguinte, pessoal. Essa daqui é a parte mais importante que eu vejo na minha, tipo, em tudo, né? Porque para sair as contas corretamente, tá? Para você chegar no seu polinômio exato. Então, você vai com a sua intuição matemática, certo? Com aquele feeling que você adquiriu depois de fazer muita questão, certo? Depois de ser um concurseiro bacana, depois de fazer muita questão de matemática, depois de fazer muita questão de produtos notáveis, de frações, de equações, de manipulação de equações, você vai escutar o seu professor quando ele diz que tudo que é raiz de um lado, tudo que não é raiz do outro. Então, você vai passar esse raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 sobre 4 para o outro lado. Então, isso aqui vai ficar raiz de πx menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 sobre 4. Isso igual a 1 sobre 2x. Aí, o que você vai fazer, cara? Agora vai vir o teorema chinês. Esse teorema chinês, ele diz o seguinte, ó. Né? Esse teorema chinês é um teorema muito importante, tá? Por quê? Porque você vai elevar ao quadrado dos dois lados, certo? Esse é o nosso teorema chinês. Para justamente tirar a raiz. Então, qual vai ser a sua ideia, né? Olha, é o seguinte. O quadrado primeiro, do lado esquerdo, então vai ficar πx menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, produtos notáveis, né? Então, raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 sobre 4, mais
o quadrado segundo. Então, vai ser x ao quadrado mais 4 sobre 4. Isso tudo igual a x ao quadrado sobre 4. Cara, perfeito. Passo todo mundo para um lado só. Então, vai ficar πx menos. Esse 4 que está embaixo dividido, ele sai da raiz. Então, vai ficar 2 vezes raiz de πx vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Tudo isso dividido por 2. Mais x ao quadrado mais 4 sobre 4. Menos x ao quadrado sobre 4. Isso igual a zero. Daí, pessoal, esse 2 vai cancelar com esse 2. Aqui eu vou ter um πx, certo? Menos raiz de... Esse πx vai lá para dentro da raiz como π quadrado x quadrado, tá? Então, π quadrado x quadrado vezes x ao quadrado mais 4. Certo? Beleza. É isso? Deixa eu ver se eu não cometi nenhuma gafe aqui, tá? Não, acho que não. Tá tranquilo ainda. Aí é o seguinte, ó. Essa soma de frações aqui vai ficar x ao quadrado mais 4 menos x ao quadrado sobre 4. Isso igual a zero. Poxa, bacana. Esse x ao quadrado vai morrer com esse x quadrado. Aí você vai ter apenas 4 sobre 4. Até onde sabemos 4 dividido por 4 é 1. Beleza. Aí, isso daqui vai ficar como? Raiz de π quadrado, x ao quadrado mais 4, menos πx. Essa raiz aqui vai lá para o outro lado, tá? Vai lá para o outro lado, certo? E vai positivo, beleza? Então, vai ficar πx mais 1 igual a raiz quadrada de π quadrado, x ao quadrado mais 4. Deixa eu ver aqui se excedeu meu tempo. Tenho 3 minutos, é com esses 3 minutos que a gente vai acabar essa questão. É uma questão bem densa, tá? Muito bacana pra gente. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai elevar ao quadrado dos dois lados. De novo, pelo mesmo teorema chinês. Então, desenvolvendo esse produto notável aqui, vai ficar π quadrado, x quadrado, mais 2 vezes πx, mais 1. Tira a raiz lá do outro cara, né? Então vai ficar π quadrado, x quadrado, vezes x ao quadrado mais 4. Beleza? Distribui esse π quadrado x quadrado, então vai ficar π quadrado x à quarta mais 4 π quadrado x quadrado. Aí isso daqui vai ficar 2πx mais 1 mais π quadrado x quadrado. Certo? Que mais, né, que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver se eu não cometi nenhuma gafe, né? Nenhum erro, assim, muito... Ih, mano, cometi um erro aqui imprescindível que eu não poderia cometer, ó. Calma aí, pessoal. Calma aí, pessoal. Pera aí. Cometi um erro que você não pode cometer, tá? Nas suas contas. Qual é esse erro? Você tem duas coisas multiplicando na raiz, ó. Raiz de πx vezes raiz daquela coisa. Então, não vai ao quadrado, né? Vai ficar raiz de πx vezes x ao quadrado mais 4. Então, isso aqui vai ficar πx mais 1, aí igual a raiz de πx vezes x quadrado, vai ficar πx ao cubo, mais 4πx. Elevo as duas coisas ao quadrado. Isso aqui vai ficar π quadrado, x quadrado, mais 2πx
realmente uma brincada aí bastante generosa, mas é para mostrar para vocês que, cara, vocês vão precisar disso no ensino médio, certo? Saber bem produtos notáveis, saber que você pode multiplicar qualquer coisa dos dois lados da sua equação, elevar ao quadrado, tirar a raiz, você consegue completar quadrados usando os produtos notáveis que você tem, certo? Então, a partir disso, a gente encontra o seguinte, passa todo mundo para o outro lado, né? Πx ao cubo mais 4πx menos 2πx menos π quadrado x quadrado menos 1 igual a zero. Esse 4πx vai morrer com esse 2πx, então você vai ter πx ao cubo mais 2πx menos π quadrado x quadrado menos 1, tudo isso igual a zero. E isso daqui é exatamente o nosso polinômio, o polinômio que ele quer, que é a nossa resposta. Tudo bem, pessoal? Cara, eu sei que foi denso, eu sei que não é fácil, tá? Mas eu quis mostrar para vocês isso, para que a mente de vocês fosse aberta para essa manipulação, para essas manipulações, para esses traquejos. Eu vejo que isso é muito importante a gente ter, principalmente para aumentar a nossa criatividade e a nossa confiança, certo? E é isso, tá? É essa parte que eu queria que vocês se atentassem e se importassem mais, sem saber progressão geométrica, essas paradas aí. Que eu creio que alguma coisa na vida de vocês já tenham algum tipo de contato, beleza? É isso, viu?